Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi e eu tô muito feliz por ter você aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botão vermelho para inscrever-se e aprender de forma fácil sobre a Palavra de Deus, combinado? Me segue lá nas outras redes sociais e também inscreva-se no Desenhando a Bíblia Kids e no Shorts. O estudo bíblico de hoje é sobre as bem-aventuranças de Jesus. Bom vídeo! O vídeo anterior termina com Jesus iniciando seu ministério aqui na Terra, ensinando, expulsando demônios e curando os enfermos. Se você ainda não viu, confere lá e depois você volta aqui, tá legal? No capítulo 5 de Mateus encontramos o começo do famoso Sermão da Montanha. Falamos nos vídeos anteriores que Mateus escreveu principalmente para os judeus e apresenta Jesus como o novo Israel. Vemos a linhagem dele vinda de Abraão. Vemos também que Jesus foi para o Egito quando Deus falou com José. Depois de um tempo, Jesus sai do Egito, como os israelitas. Jesus passa pelas águas do batismo, assim como o povo de Deus passa pelo Mar Vermelho. Depois, Jesus é levado ao deserto para ser tentado e vence. Da mesma forma com os israelitas, porém eles não foram aprovados. Depois disso, Moisés sobe no Monte Sinai e, através dele, Deus ensina sua ética pela primeira vez mediante a lei. E em Mateus, Jesus sobe no monte, se senta como um juiz ou legislador, assim como Moisés foi, a fim de ensinar a ética do reino, ou seja, como ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Seu discurso começa com as bem-aventuranças. O novo Moisés proclama a salvação espiritual, ou seja, o êxodo da escravidão do pecado. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Muitos judeus acreditam que o reino seria inaugurado através de guerras, poder e armas. Então, Jesus o promete aos pobres, mansos e pacificadores, que aqui se refere à dependência absoluta de Deus, que a pobreza material também geralmente produz. Esses pobres são aqueles que não têm nada para oferecer a Deus para fazer algum tipo de barganha com Ele. É o que, na verdade, você e eu somos. Não temos nada para negociar com Deus. Em paralelo, Isaías 61:1 promete que o Messias traria boas novas aos pobres. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O choro vem como uma consequência da consciência de que não temos nada a oferecer a Deus e quão miseráveis e pecadores somos. O choro era muitas vezes associado ao arrependimento ou luto. Aqui expressa a tristeza daqueles que sofrem a consequência de seus pecados. Também podemos ver o paralelo com Isaías 61, de 1 a 3. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aqui vemos uma citação de Salmos 37, 9 e 11. Quem vai herdar o reino não são aqueles que irão tentar implantá-lo com força militar ou poder da política, e sim aqueles que confiam em Deus e agem com mansidão com o seu próximo. Essa bem-aventurança faz paralelo com Isaías 61, 7. Assim notamos que as 3 primeiras bem-aventuranças confirmam a identidade de Jesus como servo de Isaías 61, que é importante para a compreensão da natureza sacrificial da morte de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui a fome e sede são metáforas para o desejo ardente do discípulo por justiça. As palavras serão saciados estão na voz passiva. Já falei sobre isso no vídeo Porque Não Entendemos a Bíblia. Isso significa que a justiça não pode ser alcançada pelos discípulos com seus próprios esforços. Só Deus pode concedê-la. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os misericordiosos não são aqueles que querem implantar o reino com força. Eles se relacionam com as pessoas com um espírito perdoador e compassivo. Os misericordiosos são aqueles que sentem a dor do outro e têm compaixão pelo próximo. Deus mostrará misericórdia aos misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os limpos de coração eram os israelitas que tinham um coração sem mancha, e não apenas uma aparência exterior limpa. São aqueles que se mantêm limpos de dentro para fora.
os que reconheciam apenas Deus como seu socorro e sua recompensa. Os justos veriam a Deus no dia do juízo, como no Êxodo de Moisés, mas o novo Moisés promete aos seus discípulos um acesso a Deus que nem mesmo o antigo Moisés foi autorizado a experimentar. Quem tem pureza no coração pode ver Deus se manifestando em todo o tempo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A pacificação envolve a resolução de conflitos através da recusa de buscar a vingança, no pedido de desculpas, do humilde serviço e amar os inimigos. Os verdadeiros discípulos imitam a Deus ao assumirem o ministério da reconciliação, promovendo a paz. Sendo assim, no julgamento final, serão reconhecidos como filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Muitos profetas sofreram ao pregar a palavra de Deus. Grande parte dos judeus na época de Jesus já não acreditava que existisse profetas como no Antigo Testamento. Então, ao comparar os discípulos com os profetas, Jesus estava dizendo que eles tinham uma grande missão. Sofrer pela causa de Deus era honroso. Os verdadeiros discípulos seguem a Jesus mesmo ao custo da própria vida. Essas são as características de um verdadeiro discípulo de Cristo. Isso que devemos buscar em nossa caminhada cristã. E quando somos de fato discípulos de Jesus, o fruto do Espírito Santo se manifesta naturalmente no nosso interior. Então busque em Deus viver essas características. Pergunte onde você deve mudar para se parecer mais com o seu Salvador e Senhor. Se você não se parecer com Jesus, nunca irá concluir a obra que Ele deixou para você. Lembre-se que a sua vida aqui na Terra é passageira. Você e eu somos cidadãos celestiais e a eternidade nos espera. Será que nós temos as características daqueles que irão herdar o reino de Deus? Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém. Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou até comercial ou uma locução, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima!